Eu acho que as semelhanças vão até a ideia de que os dois representam uma ruptura muito significativa numa história de centro-esquerda, de social-democracia e socialismo light, crônico, que os dois países tiveram durante um período longo, né? Isso que os aproxima. Agora, tanto do ponto de vista político quanto econômico, eu acho bem diferentes as situações. O Milei pega um país absolutamente arruinado. Não tinham recurso para fazer as eleições. Eles tiveram que pegar dinheiro emprestado para realizar as eleições. Então, não tem caixa, não tem reserva, né? Inflação de 150 ao mês. As estatais todas estouradas, todo o Estado aparelhado. Quer dizer, é uma situação que ele vai ter que não é, o que eu quero dizer, não é a situação brasileira como foi a que o Bolsonaro pegou, né? Por pior que fosse. Ele já pegou uma transição do Temer, então já tinha dado uma ajeitada nas coisas, uma outra reforma já tinha passado. O Congresso brasileiro é muito mais maleável no ponto positivo e negativo da palavra. Eu tenho a impressão que na Argentina ele está aí na montagem do governo que ele fez. Ele já teve que colocar ali 5 ministros que são ministros que não são do partido dele, porque senão ele não consegue nem começar a falar, né? Então, são muito diferentes. Mas o mais importante é o seguinte, a situação argentina, ela é incomparável com qualquer outro país da modernidade. É um país... Porque você tem os estados falidos, sei lá, uma Somália da vida, que é um país que não existe mais, praticamente, né? E ainda é considerado um país, mas a Argentina é um país que daqui a pouco ela pode não existir mais, porque é uma situação de insolvência. E isso que ele tem que fazer, que o Ricardo disse bem, que ele anunciou e vai fazer, porque ele não tem escolha, que são medidas duras, os efeitos dessas medidas não são em 2, 3 meses que vai resolver. Talvez 1 ou 2 anos. O cidadão argentino mais pobre vai ter que aceitar uma condição tão difícil quanto a que ele viveu nos últimos 2 anos, para que o país possa se recuperar, porque é um processo lento de recuperação, para a chegada do investimento externo, para a chegada da credibilidade do investimento, do ambiente de negócio ser recuperado. Então, isso é uma coisa que não dá para comparar quando o Bolsonaro pegou o Brasil. E mais um ponto, a personalidade, me parece, dos dois é muito diferente. O Bolsonaro é um parlamentar antigo, conhecia bem o ambiente do parlamento brasileiro, né? Era um outsider, mas estava lá há 29 anos. O Milei não, o Milei chegou agora. Ele era um sujeito do setor privado que aterrizou na política, né? Vai ter que fazer política, por mais inexperiente ou diferente que o Bolsonaro fosse, ele conhecia e conhece como funciona o ambiente da casa ali, pro bem e pro mal, né? E o Milei não. Por outro lado, o Milei é um sujeito que me parece, do ponto de vista mais de conhecimento técnico, principalmente da economia, me parece mais avançado do que o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro dizia, eu não entendo nada, vou entregar aqui pro posto Ipiranga, né? Ele brincava, né? Que era o Paulo Guedes. Eu acho que o ministro da Economia vai ser o próprio presidente na Argentina. Ele vai dar palpite técnico. Então, são muitas diferenças importantes que não aproximam tanto os dois quadros e que vão fazer muita diferença também para o bem e para o mal. O que eu gostaria de acrescentar é que a gente precisa entender que o Milei, ele pode estar sendo populista, mas na base ele é um técnico. Ele é um técnico acadêmico, ele sabe lidar com a emoção de massa, foi roqueiro ou é roqueiro, não conheço bem esse perfil biográfico dele, mas sei que me parece que ele sabe domar essa coisa de popularidade extrema e avassaladora. Então, aparenta ser populista. Agora, o discurso dele é extremamente duro, o que é antipopulista, num certo aspecto. Quando você for ver, qual é a definição do populista? Vamos resgatar isso também. O primeiro populista que existiu, ao menos que se tem registro, Pisistratos em Atenas. Ele veio para romper com a constituição de Solon. Solon foi um grande pensador, um grande arconte, estabeleceu lá as instituições, as regras. Foi o primeiro ensaio democrático de Atenas foi feito por Solon. E Pisistratos, como populista, veio para arrebentar com isso. E criou praticamente uma ditadura. Foi isso que aconteceu.
Bom, os populistas desde então têm sido muito semelhantes a esse. Né? Você romper com estruturas e chamar para si o poder e concentrar muito mais poder. Tem sido esse o populismo. E qual tem sido o discurso do populista? O discurso do populista é aquele discurso amável, você é amigo de todo mundo vai se dar bem, vai ser maravilhoso, e vou ajudar todo mundo, sou o pai dos pobres. Esse é o discurso do populista. Ele vem para não só destruir as instituições, mas também se reforçar como o líder. E é exatamente o discurso da esquerda até o final do século XX. O que tem destoado é que os novos populistas do século XXI são ditos como sendo populistas. Mas se você vê tanto o discurso do Jair Bolsonaro, tanto na questão de valores, é um discurso duro, é uma bronca que ele está dando, praticamente. E do Milei está dando uma bronca na questão econômica, são discursos duros. E não vem aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. É isso que eu acho que a gente precisa requalificar, talvez esse termo populista, porque, ao menos na definição tradicional, tem um certo rompimento. Talvez o populista da direita seja um que venha para remodificar as instituições de volta, devolver o poder à sociedade, porque tanto um quanto o outro se veem como grandes libertadores. Libertadores do quê? De um sistema opressivo. Que está nítido para qualquer observador que existe um sistema que é institucional e que ele está diminuindo a população, diminuindo o cidadão. Isso em toda a América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. E vou pontuar aqui uma questão importante, que aí é onde o discurso descasa com a ação. Quando o presidente norte-americano, Trump, quando ele resolve ser populista e falar que vai acabar com as instituições, porque ele tem esse poder. Ele tem o poder, como presidente, de acabar com o FBI, de acabar com a NSA, de acabar com praticamente todas as instituições que foram criadas por lei, por decreto presidencial. Porque lá na Constituição dele, isso é possível. É por isso que o estamento burocrático, o deep state americano, morre de medo do Trump. E é totalmente contrário a uma eleição do Trump. No Brasil e na Argentina, eles constitucionalizaram essas instituições. Então, o presidente não pode destituir uma instituição, acabar por decreto. Ele não tem esse poder. Então, o discurso, até o discurso do Milei nesse caso, é um discurso adequado de ajuste econômico. Não é um discurso de rompimento com as instituições. Primeiro que ele não teria esse poder. Agora, ele tem o poder para fazer ajuste econômico, sim. E por isso que eu não sei. É difícil dizer. Eu acho que o Milei, ele goza de uma popularidade muito semelhante ao de um populista, mas o que ele fez, na verdade, é tornar o discurso liberal, libertário, popular. Isso que ele fez desde o início, quando ele aparece no cenário político. Ele fez uma base ideológica fundamental que vai ajudar ele em todo esse processo. O argentino está preparado, ao menos uma boa parcela da população está preparada mentalmente que, olha, tempos difíceis de ajuste vão vir adiante, porque agora temos um governo sério na questão econômica, na questão fiscal, vai fazer os ajustes de verdade para esse país ser rico de novo, de verdade, de uma maneira sustentável. Esse que é o discurso do Milei. Então, vamos ver. Eu espero que ele logre sucesso, porque a região toda das Américas sofre desse antigo populismo que é de estatismo, de dirigismo, de paternalismo, toda a região. E a gente precisa se desvencilhar disso com um discurso duro e com uma política efetiva de verdade. Espero que o Milei seja o primeiro.